fala de geopolítica da América Latina, eu fiz um resumão com as 4 mais importantes áreas de geopolítica, tá? A Venezuela, a Colômbia e a Bolívia na América do Sul, Cuba na América Central e Caribe. Na medida em que eu for falando aqui, provavelmente eu vou expandir isso, tá? Eu vou falar mais informações do que tem nas aulas gravadas, beleza? Eu vou falar um pouquinho menos sobre algumas coisas e um pouquinho mais sobre outras. Bom, começando aqui com a Venezuela. Por que eu vou começar com a Venezuela? Porque nesse país, no ano de 1999, nós tivemos a ascensão ao poder de Hugo Chávez. Beleza? Ele chega ao poder em 1999. E ele inaugura na América Latina um dos momentos, em termos geopolíticos, mais importantes. É um dos motivos da geopolítica da América Latina ter crescido em importância no século XXI. Hugo Chávez inaugura na América Latina o que é chamado de Onda Vermelha. A América Latina é marcada por oscilações, por ondas, por ciclos. Não ciclos, tá? Ondas ficam melhores. De visões políticas e econômicas. Nós tivemos recentemente, sem falar aí do século XX inteiro, tá? Porque ao longo do século XX essas ondas também aconteceram, mas se a gente pegar do final dos anos 80 para cá, a gente vai perceber que o final da década de 80, e especialmente os anos 90 do século XX, marcados pela chamada onda liberal. Uma menor intervenção do Estado na economia, uma abertura do comércio internacional, uma entrada da América Latina na lógica da globalização, redução dos protecionismos, ondas das privatizações em toda a América Latina praticamente, não é toda, mas praticamente todos os países da América Latina entram na onda das privatizações como justificativa para poder reverter a década perdida, que foi a década de 80, que foi um período em que os Estados Unidos diminuíram investimentos na América Latina pelo final da Guerra Fria, o final da ameaça comunista no mundo, e aí os Estados Unidos eles abandonam a América Latina, desse maior intervencionismo que eles produziam aqui. E aí vem a década perdida, os Estados Unidos começam inclusive a cobrar dívidas que a América Latina tinha adquirido com os Estados Unidos por seu intervencionismo ao longo da Guerra Fria, e aí essa década perdida, ela resulta nos anos 80 e 90 com a ideia liberal, a onda liberal e a onda da globalização, a onda globalizante, que privatiza, diminui a participação do Estado e etc. O final dos anos 90 marca uma inversão dessa lógica, o início da chamada onda vermelha, que é a ascensão ao poder de governos com políticas mais voltadas aos fundamentos de esquerda. Então, Hugo Chávez ascende ao poder. Ao ascender ao poder, ele promove uma maior intervenção do Estado na economia com a política de estatização. Ou seja, a Venezuela tinha privatizado e agora ela está estatizando. Principalmente no caso do Hugo Chávez, a estatização da PDVSA, que é Petróleo de Venezuela, SA, uma das maiores empresas de petróleo do mundo. A Venezuela tem a maior reserva de petróleo do planeta Terra. E aí ele estatiza a PDVSA. Com isso, o que já vinha acontecendo desde a década de 50 na Venezuela, fica ainda mais evidente no século XXI, que é a grande dependência do PIB em relação ao petróleo. O petróleo ele passa a representar mais de 90% do PIB. Tem época lá que chegou a 92, 93, teve um momento na Venezuela que o petróleo correspondeu até a 98% do PIB do país. E aí vem as grandes críticas que se fazem economicamente ao Hugo Chávez, que foi o preço do petróleo estava crescendo, isso a gente está falando do início dos anos 2000, então quando tem a estatização e o petróleo aumenta a sua participação no PIB, coincide com o início do século XXI o aumento do preço do petróleo, dos combustíveis fósseis, beleza? Um dos motivos do aumento do preço do petróleo no mercado internacional foi o ataque terrorista de 11 de setembro. E aí, quando os Estados Unidos invadem o Oriente Médio, especialmente o Iraque, existe uma redução de oferta no petróleo mundial, porque o Iraque é um dos maiores produtores, e isso, com a redução da oferta, produz o aumento do preço do petróleo na escala internacional. Os países que não estavam em guerra
e tem petróleo, foram os países que se saíram melhor. Por exemplo, a Venezuela. Tinha petróleo, não estava em guerra, o Hugo Chávez estatizando, o preço do petróleo no mercado internacional subindo, o PIB venezuelano dá um salto nesse momento, porque é um país, naquele momento, estável politicamente, estável geopoliticamente, com petróleo e um petróleo caro no mercado internacional. Então, o Hugo Chávez, ele vai na onda do petróleo. Porém, a Venezuela passa a ser marcada também por uma reduzida, setinha para baixo, reduzida diversificação econômica. Ou seja, a economia da Venezuela ela não é diversificada, apesar de todo o dinheiro que o país ganha. Ele continua, o Hugo Chávez, sentado nas reservas de petróleo, vendendo para o mundo inteiro, principalmente para os Estados Unidos, caro, por causa da crise do petróleo do início do século XXI, e sustentando o país com programas sociais a partir do petróleo, porém sem criar a diversidade da economia. Beleza? Só que aí, o que acontece? O ano de 2013, a gente tem o início da crise da Venezuela, principalmente crise política e socioeconômica, começa em 2013 por causa, Venezuela, da morte de Hugo Chávez. Hugo Chávez morre em 2013 e a partir desse momento nós temos a crise que se inicia no país. Em primeiro lugar, a morte de Chávez, crise política, porque o Chávez ele tinha um grande carisma. E como a população enxergava o Chávez como o grande salvador da população mais pobre, porque ele conseguiu aumentar muitos programas sociais e diminuir a pobreza no país por causa do preço do petróleo e vinculado ao petróleo, quando ele morre, a população fica meio que órfã daquele grande líder político. Essa morte do Chávez abre espaço para o fortalecimento da oposição, que vê, escrevi errado aqui, que vê na morte do Hugo Chávez a possibilidade de ganhar espaço no país que o Hugo Chávez não deixava por ser um governo autoritário, mas principalmente por ser um governo com grande apoio popular. Associado a esse contexto político, nós temos a redução do preço do petróleo. Redução do preço do petróleo em escala internacional. O preço do petróleo, pessoal, ele cai vertiginosamente, quase 70%. O motivo da queda do preço do petróleo está em dois fatores: fontes alternativas de energia em vários países e uma relativa estabilidade no Oriente Médio, a partir especialmente da retirada do Saddam Hussein do governo do Iraque. E aí empresas norte-americanas passam a controlar o petróleo muito no Oriente Médio. Isso produz o aumento da oferta no mercado internacional. O preço cai. Como o PIB venezuelano era diretamente associado ao petróleo, quando o preço do petróleo cai, a consequência é a queda do PIB da Venezuela, proporcional à queda do PIB do petróleo, a queda do preço do petróleo. Neste momento, quando a queda do preço do petróleo, por consequência, queda do PIB da Venezuela. Beleza? O PIB da Venezuela chega a cair em torno de 70%. Quando a gente pega todos esses fatores associados, morte de Chávez, fortalecimento da oposição, queda do preço do petróleo, queda do PIB da Venezuela, a gente associa tudo isso ainda a aproximadamente o ano de 2015, 2016, tá? Mais ou menos nessa época, começa um pouquinho antes, nós temos o fim da onda vermelha, que é o fim dessa onda das esquerdas, e aí a gente tem saída da Dilma do governo do Brasil, saída da Cristina Kirchner no governo da Argentina, saída do Fernando Lugo do governo do Paraguai, saída do Rafael Correa do governo do Equador, que aí vai marcando esse processo, essa queda dos governos de esquerda e a retomada das ondas liberais na América Latina, especialmente na América do Sul. A saída do Barack Obama dos Estados Unidos, o Trump ganhando a eleição em 2016, não que o Barack Obama seja da onda vermelha, está muito longe disso, mas ele tinha uma relação mais cordial com a Venezuela se comparado à relação do Trump com a Venezuela.
Então, nesse processo todo, e esse fim da onda vermelha, passam a existir uma série de embargos à Venezuela, principalmente de dois países, Brasil e Estados Unidos, os dois principais parceiros econômicos da Venezuela. Estados Unidos comprando a maior parte do petróleo e vendendo produtos industrializados, e o Brasil vendendo produtos industrializados. Quando o Brasil com Temer e depois com Bolsonaro e os Estados Unidos com Trump resolvem praticamente fechar a Venezuela, a consequência disso é a falta de produtos. Muita gente, de maneira simplificada, e muita gente, de maneira equivocada e tendenciosa, falava que na Venezuela estava faltando produto, desabastecimento de supermercado, população passando fome, e falava, é culpa de governos de esquerda. E isso é desonestidade intelectual, porque você exclui todo o restante da geopolítica e das questões econômicas que envolvem o país. É como se o país vivesse isolado do mundo. O desabastecimento está vinculado a um governo Maduro extremamente autoritário e a governos do Brasil e dos Estados Unidos que, para tentar derrubar o Maduro, fecham a economia do país e provocam um caos social. Então, nenhum país é isolado no cenário internacional. Quem fala de países de maneira isolada, cuidado, tá, gente? Bom, nesse cenário todo, a Venezuela entra em caos. Muitos venezuelanos começam a sair do país e deslocar em direção ao Brasil, que aí no Brasil a maior parte dos venezuelanos entram como refugiados, deslocar em direção à Colômbia, a maior parte acaba indo para a Colômbia, na verdade, deslocando para a Colômbia. Na Colômbia não entram como refugiados, porque só no Brasil que tem aquela condição de refugiado por aspecto social. E aí, como consequência desse processo, a gente tem a instabilidade política e econômica na Venezuela e social, fuga de população como migrantes ou como refugiados, dependendo do país onde eles entram, fortalecimento da oposição ao nível do Guaidó, que era o presidente da Câmara da Venezuela, como se fosse a Câmara dos Deputados aqui no Brasil, e principal opositor em relação ao Hugo Chávez e ao Nicolás Maduro, chega ao ponto do Guaidó se autodeclarar presidente. É uma onda de autodeclarações de presidente na América Latina. Ele se autodeclara, fala, eu não reconheço Maduro como presidente, portanto eu me autodeclaro presidente da Venezuela. E aí cria-se, por consequência, uma onda de reconhecimento, para entender que o país não estava isolado e que a queda do Maduro tinha um interesse internacional, ou pelo menos a tentativa de queda. Tanto é que o Brasil reconhece Guaidó como presidente, os Estados Unidos reconhecem Guaidó como presidente, vários países europeus reconhecem Guaidó como presidente, um cara que se autodeclarou presidente. Em contrapartida, vários países não reconhecem. Rússia não reconhece, Cuba não reconhece, Bolívia não reconhece, China não reconhece, mostrando a divisão no cenário geopolítico mundial entre esses países. E aí a Venezuela vira palco de uma nova Guerra Fria. Uma divisão entre, na Venezuela, exatamente nesse momento, século XXI, a gente tem os interesses Estados Unidos e Brasil, e o Brasil chegam, principalmente depois que Bolsonaro ganha a eleição e assume o governo, chega a quase ameaçar de guerra, declarar guerra à Venezuela, inclusive fazendo exercícios militares em parceria com os Estados Unidos, agora em 2020, na fronteira Brasil-Venezuela, Estados Unidos e Brasil contra, estou pegando aqui as relações mais importantes, China, Rússia e Cuba, para pegar um país regionalmente importante aqui também. Então a gente passa a ter quase que uma nova Guerra Fria, tá? Na Venezuela. Acaba que a ONU interfere, existe um acordo lá em Oslo, onde acontecem as negociações com características geopolíticas, entre Guaidó e Maduro. Eles vão para Oslo mais de uma vez, intermediados pela ONU, e aí chegam à conclusão seguinte: ô Guaidó, sai fora desse negócio de se autodeclarar presidente, para com essa bobagem. O presidente é o Maduro, espera a próxima eleição, candidata, ganha a eleição e vira presidente da Venezuela de verdade. E para de ficar estimulando a população a ir para a rua, produzindo quase que uma guerra civil. Faça oposição política, não faça oposição estimulando aos conflitos. O Guaidó aceita e ele fala, não sou presidente da Venezuela, ele fala, ele se desautodeclara, não existe essa palavra, e o Maduro continua presidente, com a Venezuela hoje com uma relativa estabilidade política, porém com caos social, porque Brasil e Estados Unidos
continuam promovendo esse fechamento econômico. Com a eleição dos Estados Unidos, e na expectativa do Biden assumir o governo, né, apesar da confusão lá nos Estados Unidos, naquela democracia, se o Biden assumir o governo, pode ser que a condição social da Venezuela seja um pouco melhorada, porque ele já deu algumas declarações que vai rever algumas políticas de embargos econômicos produzidas pelo Trump. Quem sabe, ele não declarou Venezuela, mas quem sabe a Venezuela entra nessa jogada para melhorar a condição social da população, tá? Independente de governo, a população precisa se alimentar, né? Alguma dúvida sobre Venezuela, gente? Ficou tranquilo? Tem uma cigarrinha cantando aí, tá? Show. Atrapalha. Foi? Beleza. Segundo país a ser estudado, vamos para Bolívia. Bolívia, assim como toda a América Latina, passou por essa onda liberal, privatizando água, privatizando gás e etc., ao longo da década de 90 e início dos anos 2000, até que a gente teve, no início dos anos 2000, dois movimentos importantes contra a privatização, chamada a Guerra do Gás e a Guerra da Água, na Bolívia. Beleza? Que foi um movimento popular contra essa política de privatizações dos governos bolivianos da década de 90. Guerra do Gás e Guerra da Água. Esse movimento da Guerra do Gás e da Água, no início dos anos 2000, produz o fortalece o MAS, que é o partido político da Bolívia, um dos, né, chamado Movimento ao Socialismo, que resulta essa Guerra do Gás e Guerra da Água no ano de 2005, 2006, a vitória de Evo Morales nas eleições bolivianas. Primeiro indígena a ser presidente da Bolívia. Primeiro indígena a ser presidente de um país na América Latina. É como se aqui no Brasil o índio ganhasse a eleição para presidente. É o Evo Morales ganhando a presidência, a eleição lá na Bolívia, tá? Ele ganha em 2005, assume em 2006, vira presidente da Bolívia, continua nessa onda vermelha na América Latina, e como políticas de Evo Morales, que é o que é mais ou menos comum em todos os governos de esquerda no mundo, isso não aconteceu no Brasil, tá, gente? Para entender que aqui no Brasil os governos não foram tão de esquerda assim, Lula e Dilma, porque que esse processo que aconteceu na Bolívia e na Venezuela não chegou nem perto aqui no Brasil, que foi a nacionalização. Beleza? Então o governo nacionaliza. Nacionalizar e estatizar, gente, é a mesma coisa, tá? Conceitualmente. Existem leves diferenças, mas para os vestibulares a gente considera a mesma coisa. Então a gente vai ter a nacionalização do gás e da água. Além da nacionalização do gás revertendo as privatizações da década de 90, o Evo Morales, ele aumenta a participação indígena, a gente tem um aumento da participação indígena no governo, inclusive na Constituição que é escrita no ano de 2009, criam-se cotas políticas na Bolívia, ou seja, todas as etnias da Bolívia têm que ser representadas no Congresso boliviano. E as cotas por cadeira no Congresso, ela é proporcional à população daquela etnia na população total do país. Então, se tem 30% de indígenas no país, 30% das cadeiras são para indígenas. Se tem 20% de brancos no país, 20% das cadeiras são para os brancos, e assim sucessivamente. Todas as etnias passam a ser representadas politicamente na Bolívia. Tá? Isso é uma das características do governo do Evo Morales, que deixa especialmente a elite branca, latifundiária, indignada na Bolívia. Fala, como que todo mundo vai ter representatividade? Isso não pode acontecer. E aí a galera fica meio brava com o governo dele. E escreve uma nova Constituição. Por exemplo, criando essa participação e essa representatividade de todo mundo na Bolívia, nacionalizando o gás, permitindo a reeleição, e depois permite a reeleição de novo, e assim por diante. Nova Constituição, beleza. Isso cria na Bolívia uma grande separação no país, entre o altiplano boliviano, La Paz capital, população de origem indígena mais pobre, e a meia-lua na Bolívia, a região das planícies bolivianas,
com a população mais endinheirada, caracterizada por latifúndios, por controlar o gás, controlar parte das reservas de água e etc. Essa divisão no país chega a um ponto da galera da meia-lua criar um movimento separatista e fazer um plebiscito na meia-lua, especialmente na cidade de Santa Cruz, perguntando se a população da região queria se separar da Bolívia, criar um outro país. A maioria falou que queria se separar e o governo boliviano não reconheceu o plebiscito, tá? Ainda Evo Morales como presidente. O resultado disso é que, no ano de 2019, nós temos a renúncia de Evo Morales do governo, depois das acusações de fraude nas eleições bolivianas, inclusive pela OEA, que depois, em 2020, a OEA revê o seu relatório e fala que não reconheceu, não identificou indícios de fraude na eleição boliviana, na contagem dos votos. Então, a gente vai ter renúncia de Morales e, por conta dessa renúncia de Morales, a gente tem um novo governo na Bolívia. Esse novo governo de Janine Áñez, então, Janine assume o governo, ela vira presidenta da Bolívia, em meio a um caos na Bolívia. Para ter uma ideia, gente, tem um cara que é um líder político na região da Meia-Lua, chamado Camacho, tá? Esse Camacho, junto com a Janine, que era senadora, lideraram a oposição a Evo Morales. Essa oposição ela foi tão violenta na Bolívia, violenta mesmo, violenta no sentido de violência física. Ela foi tão violenta no ano de 2009, no processo eleitoral, nessa acusação de fraude, etc., que o vice-presidente da Bolívia teve sua casa invadida e incendiada durante a madrugada com a família dele lá dentro e ele dentro da casa, por essa galera da oposição. Alguns senadores apoiadores do Evo Morales do Partido MAS, eles foram retirados de suas casas, cabelos cortados, corpos pintados, agredidos fisicamente e casas incendiadas. Isso aconteceu na Bolívia no ano passado, novembro e dezembro. A gente está falando aqui de um ano atrás, com muita violência, relativamente parecido com o que o Donald Trump está fazendo nos Estados Unidos agora, estimulando movimentos violentos e armados a saírem para as ruas para tentar embargar o processo eleitoral dos Estados Unidos. Foi o que foi feito na Bolívia, por meio de muita violência. Eu tenho, de verdade, muito receio aqui no Brasil o que pode vir a acontecer, tá? Mas vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Então a gente tem a Janine presidenta, inclusive a senadora que teve cabelos cortados, casa incendiada, do Partido MAS, ela candidatou na eleição agora de 2020 e ganhou a eleição, tá? Ela tinha sido perseguida anteriormente. Depois procura sobre isso aí que vocês vão ver que o processo é realmente bastante complicado. Bom, em 2019, Janine ganha para presidente e, para fechar aqui, em 2020 nós temos novas eleições e o MAS, o Partido Socialista, recupera a maioria no país, recupera o poder, agora com Luiz Arce no governo. Beleza? Então o MAS volta, inclusive o Evo Morales pode voltar para o país. Dúvidas sobre Bolívia, galera? Tranquilo? Então vamos para Colômbia, para terminar a América do Sul. Quando a gente fala de Colômbia, estamos tratando especialmente dos movimentos socialistas da década de 60 e 70. Então, década de 60 e década de 70, três movimentos foram fundados na Colômbia. Nós tivemos o M19, o ELN, Exército para a Libertação Nacional, e tem um monte de ELN no mundo, tá? Vários países têm o seu ELN, e um não tem nada a ver com o outro, só o nome que é o mesmo. E um movimento maior e mais forte que é as FARC, conhecida como FARC-EP, Forças Armadas Revolucionárias Colombiano, Exército do Povo. Essa FARC foi fundada na década de 60 e se fortalece ao longo do tempo com um grande financiamento da União Soviética. Ô, mosquitinho. Caiu a folha aqui. Então, a gente vai ter para a FARC, para o ELN e para o M19, financiamento da União Soviética, uma vez que esses movimentos se auto-intitulavam socialistas. E a ideia da União Soviética era implementar o socialismo em um maior número de países no mundo. Socialismo.
em o maior número de países no mundo, assim como dos Estados Unidos era o capitalismo em o maior número de países do mundo. Bom, o M19 e o ELN, eles perdem força quando a União Soviética acaba, né, no final dos anos 80 início dos anos 90, e aí, nessa época, na década de 90, com o fim da União Soviética, fim da URSS, o que a gente tem como desdobramento disso é o M19 e o LN, eles praticamente acabam, o LN ainda existe, mas relativamente pequeno, e as Farc, elas buscam um novo financiamento. Com o fim da União Soviética, a gente tem a associação entre Farc e os narcotraficantes. E aí, como as Farc, movimento do campo, tinha muitas propriedades rurais, as Farc dominaram muitas áreas camponesas, cerca de 40% do território colombiano era dominado pelas Farc. Ela começa a fazer um jogo político e econômico com os narcotraficantes. Ela aluga as propriedades para que os narcotraficantes plantassem coca, plantassem papoula para produzir o ópio, plantassem maconha. E aí, com essa troca econômica de aluguel de terras, proteção para produção e etc., os dois começam a crescer na Colômbia. O narcotraficante cresce apoiado na Farc e a Farc se mantém muito forte apoiado nos narcotraficantes. Então sai a União Soviética, na visão da Farc, e entram os narcotraficantes. E aí começa a existir essa associação Farc com narcotráfico na Colômbia na década de 90. E isso produz disputas internas, ou seja, a Colômbia passa a viver quase que em uma guerra civil, envolvendo nessa guerra civil 4 atores, 4 figuras. A gente vai ter nessa guerra civil colombiana a Farc, mais os narcotraficantes, mais o governo colombiano. Só que aí o governo ele fica numa situação complicada, porque o governo colombiano também tinha ligação com os narcotraficantes. Os narcotraficantes chegam a ser políticos na Colômbia, senadores, etc. Pablo Escobar, por exemplo, chegam a assumir cargos políticos na Colômbia. Então o governo ele fica lá meio cá, porque ele era contra o narcotráfico, mas ele era composto por narcotraficantes. Então o governo fica ali, tá, tentando administrar a situação. Mas os paramilitares. Os paramilitares eram civis e alguns militares mesmo, que eram contratados por latifundiários na Colômbia para combaterem as Farc, para que as Farc não invadissem suas propriedades para alugar para os narcotraficantes. Então, o campo na Colômbia passa a viver um caos geopolítico, guerra civil, sequestros, mortes, conflitos armados, principalmente na parte amazônica da Colômbia, fronteira com o Brasil aqui, as relações ficam muito tensas. E esse narcotráfico, o objetivo dele é vender para os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos passam a ser o grande mercado para o tráfico de drogas colombiano. O resultado disso é que no final dos anos 90, 1999, os Estados Unidos, para tentar combater o narcotráfico na Colômbia, porque os Estados Unidos falavam que o narcotráfico na Colômbia e a venda para os Estados Unidos estava aumentando a violência nos Estados Unidos, e estava mesmo, disputa por áreas de tráfico nos Estados Unidos cada vez maior, fronteira com o México muito tensa, porque o México era rota de drogas, região da Flórida, Miami, por exemplo, muito tensa, região da Califórnia, onde entrava muita droga, principalmente pelo mar, vindo da Colômbia, também muita violência pela disputa com o tráfico de drogas. E aí os Estados Unidos criam, no ano de 1999, o chamado Plano Colômbia. Plano Colômbia, que vai gerar uma tensão muito grande na América do Sul, que é o plano de militarização da Colômbia, por parte dos Estados Unidos. Só que lá em 1999, esse plano era relativamente pequeno, ele fica forte mesmo a partir de 2001, quando, após ataques terroristas aos Estados Unidos, de 11 de setembro, os Estados Unidos colocam as Farc como terroristas. E aí colocam Farc e Colômbia como o eixo do mal, como os terroristas da América do Sul. Então, após o ataque de 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos classificam a Farc como um grupo terrorista. Mais precisamente, era um grupo narcoterrorista, tá?
e aí abre espaço para ampliação da militarização da América, militarização da Colômbia. Então, com a Farc terrorista, a gente tem maior militarização da Colômbia por parte dos Estados Unidos. A construção de várias bases militares, principalmente na fronteira com o Brasil. E o Brasil entra nessa jogada também do Plano Colômbia, porque o Brasil fala, como estão militarizando a Colômbia, apertando os narcotraficantes, pode acontecer da Farc dos narcotraficantes fugirem da Colômbia e virem para o Brasil, por exemplo. E aí o que o Brasil faz? O Brasil aumenta também a militarização na fronteira, especialmente com a Colômbia, e essa militarização na fronteira, no mesmo momento em que tem o Plano Colômbia, é o fortalecimento, no caso do Brasil, de um negócio chamado de Programa Calha Norte. É um programa da década de 80 de militarização das fronteiras da Amazônia. E que o governo Fernando Henrique, final do governo Fernando Henrique, ele retoma esse programa de militarização da fronteira com o objetivo de, se na Colômbia está acontecendo militarização e perseguição dos narcotraficantes, eles podem migrar para o Brasil. Então vão militarizar a fronteira, colocar o exército na fronteira com a Colômbia para proteger o território brasileiro, que entra na geopolítica brasileira também, que é a reativação do Calha Norte. Também lá no final do governo Fernando Henrique, anos 2001, 2002, e o governo Lula, 2003, 2004, 2005, a gente tem essa Calha Norte reativada, repito, militarização da fronteira. Até que, na Colômbia, para pular para cá, ó, já que não está cabendo, ano de 2016, a gente tem o Acordo de Havana, que é o acordo de paz entre os narcotraficantes, a Farc especialmente, e o governo colombiano. É um acordo na prática entre Farc e governo colombiano. A Farc entrega as armas, apesar de existirem ainda braços armados, a Farc vira partido político no país e a gente tem uma relativa calmaria dentro da Colômbia, esperando ver o que vai acontecer a partir daí. Dúvida em Colômbia? Fala, Carol. Essa militarização ela continua até hoje, tá? O Calha Norte não desativou, ele continua ativo, tá? Só que hoje tem uma militarização muito menor, especialmente com a crise econômica, 2016, 2017, 2018, essa militarização ela é bastante afrouxada, mas o Calha Norte ele continua ativo, tá? Em teoria. Beleza, Carol? Beleza. Para fechar, Cuba. Quando a gente fala de Cuba, necessariamente temos que falar do ano de 1959, com a famosa Revolução Cubana. Beleza? 1959. É importante lembrar, eu e a Carol até conversamos sobre isso já. A Revolução Cubana, ela não é uma revolução socialista, ela é uma revolução anti-Estados Unidos, tá? Fidel Castro, Che Guevara, Raul Castro lideram um movimento, especialmente popular camponês, anti-Estados Unidos, especialmente naquele momento de Cuba, em que os Estados Unidos estavam interferindo bastante na política cubana, e aí vem esse movimento anti-Estados Unidos, que vira, nos anos 60, uma revolução socialista. Então a gente tem a Revolução Cubana, que se transforma na década de 1960, especialmente crise dos mísseis, que se transforma numa revolução socialista. E aí Fidel Castro se intitula, a partir desse momento, um governo socialista alinhado com a União Soviética, década de 60. A consequência direta disso é, na década de 60, os Estados Unidos promovem os famosos embargos econômicos. Reparem o seguinte, gente, não foi Cuba quem se fechou aos Estados Unidos, foram os Estados Unidos que se fecharam para Cuba. Os embargos econômicos, por meio de duas leis, tá? Especialmente na década de 90, essas leis ficam fortes, já falo delas. E aí os embargos econômicos. Só que na década de 60, esses embargos econômicos para Cuba não faziam diferença nenhuma, porque tinham a União Soviética que sustentava Cuba e a vida seguia.
Cuba crescia economicamente, melhorias sociais, acesso da população aos produtos socialistas, bacana. Cuba viveu tranquilo ali, tô nem aí para os Estados Unidos. Só que, na década de 90, nós temos o fim da União Soviética. E aí os Estados Unidos criam, na década de 90, governo do início dos anos 90, os Estados Unidos, que nesse momento poderiam ter aberto a economia para Cuba, já que a União Soviética não existia, não tinha mais ameaça socialista, os Estados Unidos fazem o contrário na década de 90. Eles aprovam duas leis, a Lei Helms-Burton e a Lei Torricelli, que aumentam os embargos econômicos. Então, fim dos anos 90, fim da União Soviética, e os Estados Unidos agravam, pioram o embargo. Ou seja, realmente fecham a União Soviética. Eles embargam a União Soviética, não Cuba. E aí Cuba fica isolada do mundo. China não era a potência que é hoje, Rússia estava em decadência, não existia a onda vermelha na América Latina para dar uma moral, Cuba fica realmente isolada no cenário internacional em um colapso social sem precedentes. Fidel Castro, ele consegue manter o país apesar da pobreza, por meio de um governo autoritário, nesse momento ele se torna mais autoritário ainda, até que a gente tem o final dos anos 90 e China começa a crescer, Rússia começa a recuperar e vem a onda vermelha na América Latina. Aí Cuba dá uma respirada, porque os Estados Unidos não eram mais a grande potência sozinho no mundo, e aí Cuba pode estabelecer novas relações com China, com Rússia, com a América Latina na onda vermelha, e aí Cuba dá uma respirada. Até que a gente tem, em 2008, a renúncia de Fidel Castro, quem assume é o irmão e que começa a abertura econômica. E a gente tem o início da abertura. Eu vou lembrar vocês de novo, não é Cuba quem abre. É a partir do momento em que Fidel Castro renuncia por uma questão de saúde e o Raul Castro assume, os Estados Unidos retomam as negociações com Cuba. A galera fala, Cuba está abrindo, não é Cuba que abre, porque Cuba nunca fechou. Quem abre são os Estados Unidos, principalmente com Barack Obama visitando Cuba e renegociando os processos. E aí a gente tem o início da abertura. Até agora, o problema é que quando o Trump assume, ele fecha Cuba de novo, tá? Ele reativa as leis de fechamento, Helms-Burton e Torricelli, que são leis da década de 90, e ele volta a fechar Cuba outra vez. Então, lembrem-se sempre disso, tá? Os Estados Unidos é que fecha, não é Cuba que fecha ou que abre. E aí, no ano de 2018, nós temos um novo presidente, que eu sempre esqueço o nome dele, não sei se alguém aí me ajuda. O novo presidente de Cuba, quer ver? Lembrei, É o Miguel Raul, Dias-Canel, caso? lembrei não, a internet me lembrou, tá? E aí em Não. 2018 a gente tem o Canel como novo presidente com a proposta de modernizar Cuba, tá? E Cuba vem crescendo muito economicamente, só para fechar a aula, gente. Cuba vem crescendo muito economicamente, principalmente com o apoio da Europa, da Rússia e da China, tá? Recebendo muito investimento. Por exemplo, existe um porto em Cuba que a galera aqui no Brasil gosta de criticar bastante, né? Porque o governo brasileiro, na época da Dilma, ajudou a financiar esse porto. E o Brasil não financia outros estados, outros países, o Brasil financia empresas brasileiras construindo coisas em outros países, né? Esse é o papel do BNDES. E aí, calma, Carol, já falo sobre isso. E aí tem um porto de Mariel em Cuba. O porto de Mariel, gente, é uma das grandes apostas de Cuba para essa abertura econômica do país com a Europa, com China, com Rússia, com Japão e com a América Latina. E o porto de Mariel, ele tem crescido muito, muita gente tem chamado Cuba, essa parte do porto de Mariel, como a Singapura da América Latina, principalmente depois que o Panamá, que é esse país que está aqui, ele reformou, reestruturou o canal do Panamá no ano de 2015. O canal do Panamá estava obsoleto, os navios não conseguiam passar lá mais porque ele ficou estreitinho para o tamanho dos navios. Em 2015, o Panamá reinaugurou o canal do Panamá mais largo. Todo navio do mundo agora passa lá. Resultado, a América Central e o Caribe, gente, estão bombando economicamente. Porto Rico, Cuba,
essa turma toda que tem investido em infraestrutura de portos e de comércio, o Panamá, inclusive, tem crescido muito economicamente. Eu repito, existem alguns geógrafos que têm chamado o Caribe, especialmente Cuba, de Singapura da América Latina. Por isso que o Brasil, numa visão regional, passou a investir em Cuba, construindo o Porto de Mariel, aplicando empresas brasileiras em Cuba, melhorando a infraestrutura do país por meio de empresas nacionais. Essa é a lógica, ou era a lógica, né, do governo brasileiro até o momento de 2016, tá? Não tem nada de financiar socialismo nem ditadura, não, tá? A ideia é uma visão estratégica regional. Isso acontece com todos os países do mundo. A Espanha, por exemplo, é o país que mais investe. A Indonésia é o segundo país que mais investe em Cuba. China é o terceiro país. O Brasil era o quarto. Era, não é mais. Carol, tanto Cuba quanto Venezuela não se fecharam, né? Foi os Estados Unidos que embargou. Exatamente. Cuba e Venezuela não se fecharam aos Estados Unidos. Os Estados Unidos que fecharam. No caso da Venezuela, o Brasil também fechou, tá? Mas eles não se fecharam aos Estados Unidos. Foi o contrário, tá? Cuidado com isso na hora dos vestibulares e de escrever sobre isso e de argumentar sobre isso, tá, gente? Bom, ficou alguma dúvida, meu povo? Ficou tranquilo? Eu vou compartilhar aqui agora com vocês os exercícios que